Olá, nós estamos aqui para a nossa live mensal e hoje nós vamos falar sobre sistema, exatamente, nosso sistema familiar e o quanto muitas vezes ele nos limita, mesmo que conscientemente nós não nos damos conta, nós sabemos que algo está errado. Tá? Quando nós nascemos numa família, o que ocorre? Tudo aquilo que nós temos hoje, nós recebemos dessa família. Olá, bem-vinda. Tá, então assim, por exemplo, né, toda a parte do meu genótipo e do meu fenótipo eu recebo dos meus antepassados, ou seja, eu tenho olhos verdes porque eu tive um pai que tinha olhos verdes, um avô e uma bisavó. Tá? Se eu tivesse puxado a família da minha avó, da mãe do meu pai, né, eu teria olhos azuis, porque a família dela toda tinha olhos azuis. Mas do mesmo jeito que eu recebi a cor dos olhos, a cor do cabelo, a elasticidade da pele, tá, a capacidade de lidar com as coisas, eu também recebo. Olá, bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Marlene. Eu também recebo toda a parte emocional, tá? Todas as heranças, tudo aquilo que não foi resolvido. Então hoje nós dizemos, né, eu recebo todos os pactos, todas as promessas, todos os contratos, todas as pragas, magias, maldições que aquele sistema carrega, inclusive todas as repetições. Então, quando nós falamos sobre o sistema, nós sempre precisamos entender que ao nascer no sistema familiar, nós estamos herdando daquele sistema tudo aquilo que os nossos antepassados lutaram, e eles lutaram muito, mas que às vezes não conseguiram resolver. E isso faz com que... Como é que isso ocorre? Tá? Quando eu nasço numa família, eu vou receber toda a parte genética, legal. Mas como é que eu recebo essas informações? Como é que eu sei dessas informações se muitas vezes isso é passado de uma forma inconsciente? Então, aí nós estamos falando de algo chamado ressonância morfológica. Então, uma parte é eu ter olhos verdes, outra é eu ter o hábito de morder a unha como meu pai. Outra é eu saber daquilo que ocorreu e que era segredo na família, e que quando é descoberto, muitas vezes dentro de mim não tem aquele choque, porque é como se eu soubesse. Como é que eu sei? O que é a ressonância morfológica? A ressonância morfológica, na verdade, ela funciona como ela ressoa em nós, né? Então, aquilo que ocorreu no passado vai ressoar no presente e vai ressoar no futuro, enquanto eu não fizer uma modificação nesse processo. Tá? Enquanto todo mundo continuar repetindo os mesmos passos, as mesmas caminhadas, eu estou repetindo as histórias. Então, vamos pensar numa questão de exclusão. Muitas vezes, acredito que você já viu isso. Olá, Luciana, bem-vinda. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso. Poxa, aquela pessoa é tão legal, mas toda vez que ela se relaciona com alguém, a família rejeita. Tá? Toda vez que ela entra no trabalho, ela tem um problema que as pessoas não acolhem ela com tanto amor ou com tanta harmonia. Por que isso ocorre? Por que essa pessoa ela vive essa exclusão? E você olha para a família, não existe exclusão na família. Então por que ela está vivendo? Porque naquele sistema em algum momento houve uma exclusão. E óbvio, nós estamos falando da exclusão e hoje nós já sabemos, tanto que já tem até uma linha que é a linha de constelação sobre os não nascidos, tá? Ou seja, a cada 10 gestação, pelo menos 6, tá? Segundo algumas pesquisas, são gêmeos. Então nós temos os que não nasceram. E muitas vezes nossos pais ou nossa mãe nem teve consciência de que havia uma outra pessoa ali junto, que ela estava grávida de gêmeos. Tá? E ali tem uma exclusão, e eu vou carregar essa exclusão e esse peso. Isso vai me limitar, isso vai fazer com que eu tenha mais dificuldade em lidar com algumas situações.
Enquanto que, quando esse gêmeo ele é reconhecido, ele é honrado, ele é colocado no seu próprio lugar, o sistema parece que abre, parece que as coisas ficam leves. Tá, Regina, tá, mas... Olá, Nathalie. Tá, mas quando você fala isso, então... Oi, Kátia, bem-vinda. Tá, então como é que é isso? Como é que se sabe isso? Então, isso se trabalha pela constelação, mas muitas vezes você vai ter dados ali que comprovam isso, como uma pessoa que tem muita dor de cabeça, de repente vai lá fazer uma radiografia e tem uma arcada dentária no meio das meninges dela. Olá, Ivo, bem-vindo. Uma pessoa que de repente tem 2 corações, uma pessoa, caso clássico até de estudo, já se transformou, eu comentei com vocês aqui uma vez, já se transformou até numa série num episódio do CSI, que a pessoa tinha, na verdade, 2 DNA, um DNA que é do DNA do corpo e outro do sêmen. Tá, e com isso não conseguia se comprovar que ele era um estuprador em série. Então, nós temos hoje formas de comprovar dentro da ciência, mas nós também temos como comprovar isso dentro da constelação. E o que isso gera na minha vida? Isso me gera muitas vezes essa questão de eu não saber por que eu não vou além. Então, cada vez mais, eu acho isso incrível, né? Quem me conhece sabe disso. Eu acho que nós vivemos na melhor época de que esse planeta já teve, porque nós temos informações, nós temos muita desinformação, mas nós também temos muitas informações. Nós temos muitas técnicas, nós temos trabalhos incríveis. Então, nós estamos vivendo aí uma época onde, se você tem um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência sobre si, e se você tem dentro de si aquele lado buscador, você realmente consegue realinhar o teu sistema e se realinhar. Então, é muito interessante quando nós falamos isso, e hoje o objetivo era falar exatamente como é que o nosso sistema, ele limita a nossa evolução e a dos nossos descendentes. Por quê? Porque se quando eu nasço numa família, eu recebo todas essas informações, todo esse peso, todas essas expectativas que na maioria das vezes eu não tenho como suprir, e muitas vezes ainda recebo aquele famoso, parece a avó, tem o mesmo gênio da avó, tem a mesma limitação que o fulano, tem o mesmo mau humor. Nós também carregamos, tá, as possibilidades. O problema é que, para viver a possibilidade, primeiro eu preciso resolver isso que não foi resolvido. E se eu não resolvo, eu passo para a próxima geração. Olha que interessante, né? E nós fizemos até vocês sabem que nós adoramos aqui pesquisa, nós fizemos uma enquete, na verdade, e a pergunta é: você já se sentiu limitado pelo seu sistema? E olha que interessante, 86% das pessoas responderam que sim, e 14% que não, tá? Talvez esses 14% pegaram um sistema um pouquinho mais organizado, talvez eles nem tenham se dado conta das limitações que eles sofreram. Tá? Mas é interessante esse processo de nós olharmos para nós e percebermos as nossas dificuldades. Onde é que estão as minhas limitações ou as minhas sabotagens? Tá? Por que eu repito isso na minha vida? De onde é que isso vem? Isso ocorreu só uma vez ou já ocorreu diversas vezes? Por que o sistema ele limita? Ele limita como uma forma de proteção, por incrível que pareça. Se nós não temos um modelo melhor, então é melhor repetir o modelo que se tem. E pensando nisso, né, eu sempre falo muito sobre constelação, vocês sabem que já fazem mais de 17 anos que eu estou trabalhando, atendendo em constelação, embora eu nunca tenha parado o consultório, que eu acho efetivamente que aqui é que está a minha missão mesmo, o meu propósito de vida. Mas pensando nisso e até pensando em criar um espaço para uma discussão mais profunda, para um aprendizado maior, agora em junho eu estou lançando minha primeira formação em constelação.
tanto para pessoas que queiram trabalhar em constelação, quanto para pessoas que queiram se aprofundar nesse método, se olhar mais profundamente, olhar para o sistema, realinhar o sistema de uma forma em grupo, não só em grupo, mas de uma forma mais profunda. Então vamos entender algo. A partir do momento que eu nasço num sistema, eu vou carregar todas as bênçãos e todas as limitações desse sistema. O que o sistema ele espera de mim? Ele me cobra, e talvez por isso ele me faça repetir de forma tão forte as histórias dos antepassados, né? Ele espera que alguém vá lá e quebre esses fios, que alguém mude esse caminho. Como se fosse um trem que estivesse fazendo sempre o mesmo percurso e de repente há a possibilidade de abrir uma saída e ele poder sair ali à direita ou ele poder sair à esquerda. E é exatamente isso que eu acredito profundamente que os nossos antepassados lutaram tanto para nos dar a oportunidade da mudança. E embora eles acreditassem que eles talvez não pudessem ou não tivessem como, na verdade eles não tinham ferramentas. E entender isso, olá Jussara, bem-vinda, entender isso, tá? Parar o nosso julgamento sobre os nossos antepassados, parar o julgamento pelo que eles não conseguiram fazer ou pelo que eles ainda não podem fazer, entender o limite deles é um grande passo para que nós possamos nos permitir olhar para o sistema e avaliar de uma forma mais lógica, mais racional, mais formal até e mais clara o que aquele sistema ele repete. Quais são as histórias? Até onde os meus antepassados foram? Até que lugar? Onde foi que o caminho deles pararam? E como é que eu faço para ir além daquele caminho? Por quê? Porque quando nós começamos a mexer no nosso sistema, é como se nós estivéssemos abrindo uma estrada, tá? No meio de um mato cerrado. Até onde nós chegamos até onde os nossos antepassados conseguiram caminhar. E a partir dali, ou nós abrimos esse caminho, ou nós vamos ter que voltar e repetir o mesmo caminho deles. Às vezes esse caminho é com sacrifício, às vezes é com a infelicidade, às vezes é o padrão de traição, às vezes é o padrão de solidão, às vezes o padrão de não ser escolhido, não ser promovido, não ser visto, de invisibilidade. Olha quantas coisas nós carregamos, né? Às vezes até um padrão de uma doença mesmo. Por quê? Porque o sistema ele vai repetindo. Então, o que a constelação ela nos traz? Ela nos traz a possibilidade, em primeiro lugar, de reorganizar esse sistema. Tá? Permitir que primeiro o passado fique no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Olá, bem-vinda, Hilda. O segundo ponto, e quando eu falo isso, você vai dizer, mas isso é óbvio. Bom, eu posso dizer que em 95% das constelações que eu realizei até hoje, isso não era óbvio. Então, se não eram óbvios nessas constelações e no sistema dessas pessoas de diversas etnias, religiões, padrões financeiro, então automaticamente isso não é óbvio para ninguém. Tá? Uma coisa é o que eu falo, e eu bato nessa tecla mais do que tudo, 10% da nossa mente é consciente, 90% é inconsciente. Então quem manda na nossa relação não somos nós, é a nossa mente inconsciente. Olá, bem-vindo. Tá? Ou seja, por que eu sei que um caminho não vai funcionar e mesmo assim eu trilho esse caminho? Por que eu quero ir para a direita e eu vou para a esquerda? Por que eu me envolvo em relacionamentos que conscientemente eu nunca iria querer me envolver? Por que eu repito os comportamentos dos meus pais, mesmo tendo consciência que aquele comportamento não me serve mais? E eu estou falando disso em questão de repetir padrões que são totalmente nocivos. Tá? Vou dar um exemplo.
Há pouco tempo atrás eu estava falando com uma pessoa que está numa empresa que aparentemente é uma empresa bem atual, e ela me contava o comportamento de alguns gestores e eu pensava comigo, gente, esse comportamento não é de gestor, é de feitor. Por que essa pessoa, tendo formações, tendo conhecimento, ela ainda reage dessa mesma forma? Porque é o modelo que ela traz. Enquanto esse modelo não for quebrado, ela não puder ocupar o lugar dela, ela vai repetir aquilo que ela sabe. Se eu não sei fazer melhor, eu vou fazer igual o que meus antepassados fizeram. Então, o primeiro momento é, eu consigo viver na minha época? Quantas pessoas vocês não conhecem que estão presos no se? Se eu tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse feito essa escolha, se eu pudesse, se. Saiu uma... Vocês sabem que eu adoro filmes, séries, TV. Eu sou um pouco... Acho que se eu tiver um vício, eu já consegui tirar a Coca-Cola agora. Sempre vai ser leitura e filmes, ou agora séries, né? E saiu uma nova série, eu acho que é coreana, chamada Amanhã. E acontece nessa série, é muito interessante, porque o Amanhã é uma série que fala sobre a história de um rapaz que ele sofre um acidente e ele fica em coma. E aí ele é contratado pelo outro mundo, né, o mundo dos mortos, para atuar junto a uma equipe que evita ou que tenta evitar suicídios. E tem um episódio, eu não lembro se é o terceiro ou o quarto, que eles lá têm o celular e aí aparece, né? Uma pessoa vai se suicidar e aí tem o quanto aquela pessoa está próximo de um suicídio ou não. E aí eles são chamados, por quê? Porque é um senhor que vai morrer no dia seguinte e ele quer se suicidar. E aí eles vão para tentar entender a história dessa pessoa e, além de entender, ajudar essa pessoa a não fazer isso. Tá? Porque o suicídio é uma das coisas que, na verdade, fariam a alma se perder e quebrar o vínculo com as pessoas com quem eles têm um vínculo mais profundo, né? Dentro dessa história, dentro dessa filosofia. E eles encontram esse senhor que está lá com seus 85 anos, é uma pessoa que foi para a guerra, que recebeu medalha, porque salvou muitas pessoas, mas que no final da vida se tornou um catador de papel e ele tem um arrependimento muito profundo. Tá? E para ele a vida dele não aconteceu por causa de um arrependimento muito profundo. Então ele vive a vida inteira dele em cima desse arrependimento. E qual é o arrependimento dele? Que ele tenha se oferecido para ir para a guerra, tá? E deixado a mãe. Então quando ele volta, a mãe já faleceu, ele não encontra mais a mãe, por conta do estresse pós-traumático, ele não consegue seguir a vida dele, ele fica preso naquela guerra, naqueles barulhos, em todo o trauma que ele sofreu, e com isso ele não consegue mais estudar, ele não consegue um bom emprego, ele não consegue casar, e ele chega ao fim da vida dele sozinho. E aí esse grupo vai mostrando para ele que se não fosse pela escolha dele, eles jamais teriam a liberdade que eles têm hoje. E essa é a primeira vez que ele olha e ele diz assim, eu nunca me dei conta de que aquela escolha que eu considerei tão negativa fosse algo que gerasse algo tão positivo. E ali ele decide se perdoar e olhar para aquela escolha como uma escolha, a melhor escolha que ele tomou na vida dele, a coisa mais honrosa que ele fez na vida dele. E quando ele faz isso, ele pode deixar o passado no passado. E aí ele lida com o último dia da vida dele e ele fala, né? E eles falam, o que o senhor quer fazer, né? O que o senhor quer fazer que o senhor nunca fez? E aí ele pega e diz assim, eu quero viver um dia comum. Porque hoje eu sei que é o meu último dia, então eu quero vivê-lo bem, eu quero fazer as coisas que eu não fiz porque eu não sabia quando eu ia morrer e porque eu estava preso no passado. Ou seja, essa pessoa passou a vida inteira dela chorando uma decisão.
quantas pessoas nós não conhecemos que mesmo nessa vida, nessa existência, ela não está presa no passado. E nós temos aquelas pessoas que elas estão presas num futuro que talvez nunca vá acontecer. Alguns sonhando com um futuro que quando eu me casar, quando eu for promovido, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver um trabalho que realmente me reconheça, quando eu tiver um trabalho que eu ganhe tanto, quando eu encontrar isso, aí eu vou ser feliz. E essa pessoa passa a vida correndo atrás de uma cenoura que talvez ela nunca vai encontrar. Ou então ela passa a vida tentando prever o que pode acontecer de ruim, tentando evitar o que vai ocorrer de ruim. E ela, na verdade, fica presa num pesadelo. Uma das técnicas que eu trabalho, que é o BSSF, que ele fala uma coisa muito interessante, que 75% de tudo aquilo que nós nos preocupamos, de tudo aquilo que nós criamos que vai ocorrer no futuro, na maioria das vezes não ocorre. 75%. Então imagina o quantas pessoas usam de energia para não viver no presente. E se eu não estou no presente, como é que eu lido com o presente? Como é que eu me dou conta? Como é que eu percebo a minha vida? Como é que eu percebo o que está ocorrendo ao meu redor? O que está ocorrendo com a minha família? Se eu não estou vivendo no aqui e agora. Então é interessante porque quando nós falamos passado, presente e futuro, ou seja, hierarquia, nós estamos falando sobre a nossa incapacidade às vezes de ficar aqui. E às vezes isso ocorre por quê? Porque nós recebemos isso como um padrão lá de trás. Outras vezes porque essa é a nossa fuga para não ter que lidar com essa realidade que nós não sabemos o que fazer. Há umas 2 semanas, uma pessoa me disse uma coisa muito interessante. Eu fiz a constelação para conseguir ser livre, seguir o meu caminho e não me manter no sistema familiar como ele era. E hoje eu me percebo mais integrada ao sistema. E a minha pergunta foi, mas hoje você está consciente do seu sistema? Você percebe o seu lugar? Você percebe porque as coisas ocorrem como ocorrem? E a pessoa, sim. Eu falei, isso te tornou uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, mais consciente ou uma pessoa mais instável, mais ansiosa, mais desequilibrada? Aí ela olhou para mim e disse, não, me tornou mais equilibrada, mais consciente, mas não era isso que eu queria. Eu falei, então, nós temos um problema, porque quando nós alinhamos o sistema, não é o que os seus 10% consciente quer e nem o que os seus 90% inconsciente quer. É o que os dois vão conseguir negociar para vivenciar aqui. Então, quando nós lidar com o presente e não usar o passado como um aprisionamento ou como uma forma de não lidar com agora, ou não usar o futuro como uma fuga ou como a criação de um jogo psicológico consigo próprio, nós conseguimos ficar aqui e as coisas deixam de incomodar tanto, porque elas ficam leves. Outro ponto. Então, se eu não estou no presente, como é que eu posso ir para o futuro? Como é que eu posso realmente perceber aquilo que se repete no meu sistema? Eu acho isso, olá, bem-vinda ou bem-vindo. Eu acho tão interessante quando nós falamos sobre na constelação. Olá, Wagner, bem-vindo. Quando o primeiro passo, né, para quem já fez constelação comigo sabe disso, para quem não fez, o primeiro momento é a pessoa responde um questionário quando ela chega, eu explico como vai ser o trabalho e ela coloca os papéis, todas as pessoas e situações que ela quer olhar naquele momento e que ela acha que vai fazer com que o sistema dela fique melhor, flua mais, fique mais confortável. E aí é interessante porque nesse momento eu sempre faço uma leitura e eu digo, não tem certo nem errado, mas essa é a primeira foto que nós temos do seu inconsciente. E
às vezes eu pergunto, você já se deu conta disso, disso e disso? E a pessoa fica me olhando e fala, mas eu faço terapia há tanto tempo e eu nunca percebi. Lógico, você está indo para a terapia com os seus 10%. E os 10% é quando nós somos Einstein, tá? Então, é uma coisa. Agora, os 90% não. O Wagner tá fazendo, assim, um super elogio. Fiquei até agora inchada aqui. Ele está dizendo, incrível a constelação. Recomendo, sair em estado de graça. Amém. Significa que o teu sistema, ele começou a fluir de uma forma melhor. E eu acho que é exatamente esse o processo. Então, e olha que eu só estou falando sobre passado, presente e futuro. Hierarquia. Então, se eu não vivo no aqui e agora, eu nem sei se o sistema me limita ou não. Eu vivo e eu acho que eu estou fazendo, sabe, de um jeito, e quando eu vou perceber é outra coisa. Ele está dizendo assim, preciso de uma nova. Estamos aqui, tá? Outro ponto é ocupar o meu próprio lugar. Quando eu não ocupo o meu lugar na família, quando eu não tenho permissão de ser quem eu sou na família, como é que eu vou conseguir ser quem eu sou fora da família? E quando eu falo isso, eu estou dizendo, por exemplo, o meu caso é um caso clássico. Eu sou a primeira gestação da minha mãe, tá? Ninguém tem dúvida disso, tá? Só que eu não sou a única pessoa que foi gerada nessa gestação. Eu sou um caso clássico do gêmeo não nascido, tá? Ou melhor, da gêmea não nascida, porque era uma gêmea. E quando eu consegui colocar essa gêmea no lugar dela, muitas questões que enrolavam, que sempre davam conflitos, parece que de repente sumiu. Eu brinco, né? Que assim, o que eu mais gosto de fazer com os meus clientes, tá? É assim, eu adoro estruturar a vida dos meus clientes para que eles saiam de maresia, aquele mar forte, aquele mar cheio de buraco que você luta pela vida, e levar meus clientes para a Barra do Saí, aquele mar calmo, tranquilo, onde você realmente vive emoções mais saudáveis e não uma luta pela sobrevivência como muitas vezes é em maresias. Então, se você não sabe nadar, nem recomendo que entre na água, porque parece que a água te segura e você luta para sair. Em Barra do Saí não, você entra, olha os seus pés, vê os peixinhos, é diferente. Oi, Leandro, bem-vindo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Nós estamos no aqui e agora. Agora, quando eu ocupo o meu lugar, no meu caso, quando eu pude olhar e dizer, tá, eu sou a primeira, mas eu não vim sozinha, e eu não sou, tá? Eu não sou responsável por você não ter podido vir, mas eu reconheço que aquela pessoa estava ali e eu realmente entendo a dor dela. Eu permito que ela continue seguindo o seu caminho e eu posso seguir o meu caminho com os meus pesos. Quando a minha mãe, ela olha para mim, ela diz, tá tudo bem você ser parecido com seu pai, tá tudo bem você ter o gênio do seu pai, tá tudo bem você se identificar mais com ele do que comigo. Está tudo bem, porque eu o escolhi para ser o seu pai. E você representa uma parte dele que também tem o seu lugar no meu coração. Isso é libertador. Eu estou lendo um livro agora e é muito interessante porque uma das partes, logo no início, né, ele fala sobre mudança de mindset e ele diz que em um determinado momento ele chegou para o pai dele e ele falou para o pai, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, ok. Ele falou assim, tudo bem para você se eu te superar? Tudo bem se eu for além do que você for? Tudo bem se eu for mais feliz, mais rico, se eu for diferente de você? E ele diz no livro, né, que o pai olhou para ele e falou assim, você não precisa me perguntar isso, é óbvio que sim. E ele olhou para o pai e disse, eu precisava, porque dentro de mim eu não tinha certeza. Enquanto eu não tinha certeza, eu estava paralisado.
Então, às vezes, nós precisamos, sim, olhar para o nosso pai, para a nossa mãe e fazer essa pergunta: tá tudo bem se eu superar você? Tá tudo bem se eu for além do que você foi? Tá tudo bem se eu não quiser ser igual a você e se eu quiser ter o meu jeito de fazer as coisas? Tá tudo bem se eu for sua filha? Tá tudo bem se eu ocupar só o meu lugar aqui de primeiro, segundo, terceiro, quinto? Está tudo bem para você se eu não precisar escolher entre você e minha mãe ou você e meu pai? Está tudo bem se eu olhar para a minha vida e não ficar olhando para vocês, porque vocês olharam para a vida dos meus avós? Então parece uma coisa tão simples, né? E tão, ao mesmo tempo é tão profundo isso. Porque nós também fazemos a constelação no nosso cotidiano. Tá? Quando nós olhamos para um filho e dizemos: tá tudo bem se você for igual a sua mãe, for desligada como ela, for brincalhona como ela, for fechada como ela, for ciumenta, possessiva, sabe? For bonita, for inteligente, for articulada, tá tudo bem você ser igual a ela ou a ele. Parece uma coisa tão... É óbvio que tá. Não, não é óbvio. Porque é isso que nos limita, é as nossas fantasias. A Gestalt diz que nós preenchemos o espaço vazio. E acho que a imagem mais rica que eu tenho da Gestalt é o exemplo do quadro que tem um pontinho lá, um ponto. E que a pessoa cria uma história em cima do ponto. Na verdade é só um ponto, mas nós temos essa tendência de completar o que está vazio. Tá? Existe uma frase que diz: o universo não gosta de espaço vazio, a nossa mente também não, e com isso nós criamos limitações que nem existem. Nós nos auto-aprisionamos por conta dos medos de ofender quem nós amamos. Tá? Nós não nos permitimos, porque nós temos medo de machucar quem nós mais amamos. E quem nós mais amamos, independente se foram bons, ruins, presentes ou ausentes, os nossos pais. Tá? Então é muito interessante isso. Enquanto eu não estou no presente, enquanto eu não estou ocupando o meu lugar, óbvio que eu não tenho nem como ir além. Isso nós chamamos de pertencimento. O quanto nós não vemos pessoas sabotando a própria vida para pertencer. Tá? Eu já ouvi essa história muitas vezes no meu consultório. Ah, minha mãe disse que não vai na minha casa porque o meu estilo de vida é muito chique para ela. Ela não gosta de sair comigo porque eu gosto de ir em lugares que ela considera muito caros ou muito bons e ela não se sente confortável. Tá? Então essa mãe não usufrui e ela deixa claro que aquilo não é para ela. E se não é para ela, como pode ser para mim? É interessante isso, né? Se o tempo todo eu estou falando do meu casamento que não foi bom, do quanto aquilo foi difícil, do quanto aquilo foi complexo, o que eu estou falando nas entrelinhas? Tá? Será que em algum momento eu não tenho que parar e dizer: olha, minha vida, eu sou diferente de você, filho ou filha? E foi pensando nisso, né, nessas questionamentos, nessas questões que eu estou trazendo, que eu comecei a pensar o quanto não seria possível nós fazermos, além de fazermos a constelação, que realmente, né, trabalho com isso há 18 anos, 17 anos, quase 18, e se eu não visse resultado, não estaria aqui nem falando sobre isso. Mas por que nós não podemos, nós também, nos constelarmos diariamente? Por que nós não podemos olhar para os nossos pais e acolher o melhor deles e não o pior? Por que nós não podemos olhar para os nossos pais e dizer: tá tudo bem, tudo que você fez foi o suficiente para mim. Mãe, você foi a certa para mim e você é a certa para mim. Não importa se eu sou igual ou diferente de você. Você foi e sempre vai ser a certa para mim. Tá? Você foi a melhor mãe que eu pude ter. Não, mas ela não me deu isso. Ela te deu o que ela pôde. E você dá o que você pode. Olá, Eduardo, bem-vindo. Então, é interessante isso, né? Que nós possamos ter a humildade de perceber o
quanto o sistema nos limita, mas nós também limitamos o sistema. Eu não tenho filhos, tá? Todo mundo sabe disso, eu tenho sobrinhos. E eu brinco muito com a minha sobrinha, porque às vezes eu falo pra ela, ai, mas você é muito parecido com seu pai, isso é muito legal. E ela olha pra mim e fala assim, mas é legal mesmo? Eu falo, lógico, você é filha dele, se você não for parecida com ele, tem algo errado. E eu gosto desse lado do seu pai, porque olha isso, olha aquilo outro. Ah, você é parecida nisso com a sua mãe. Ah, você tem os olhos do seu avô era assim. Poxa, é muito legal que você seja parecida com ele. Tá? Poxa, é muito legal ver que você é mais inteligente do que eu. Putz, isso é muito bom de ver. E às vezes eu lembro que no início, quando ela era menor, ela me olhava tipo assim, tia maluca. E hoje é muito engraçado, porque às vezes eu ainda falo isso e ela olha e fala assim, eu sei, tia. Eu acho isso tão fofo. Por quê? Porque a constelação ocorre no nosso cotidiano também. E acho que nós podemos começar a fazer isso, para que nós possamos perceber que a chave que nos aprisiona está aqui, ó, na palma da nossa mão. Que somos nós que muitas vezes nos aprisionamos nesse sistema sem nos darmos conta. E aí nós temos ainda um terceiro ponto, que é quando eu acho que eu dou conta mais do que o outro. Eu dou conta mais, eu consigo fazer melhor, eu faço melhor, eu sei mais do que aqueles que vieram antes. Dentro da minha realidade isso é verdade, dentro da realidade deles isso não é verdade. Eles também deram conta, tanto deram conta que nós estamos aqui. Então eles não precisam que nós carreguemos as dores deles, os medos deles, as angústias, as responsabilidades deles. Semana passada eu disse isso para uma cliente. Eu falei, poxa, você já se deu conta de que toda vez que nós falamos da sua mãe, você só critica e desqualifica? Não, mas não é essa a minha intenção. Eu falei, mas é isso que você está fazendo. Pare de cobrar o que ela não conseguiu resolver. Como é que você vai resolver isso? Para você não repetir e ser igual a ela. Então é interessante como nós não percebemos, né? Nós pegamos o peso do outro e carregamos como se fosse nosso. Tipo, passei lá, tomei um banho e peguei a roupa que estava no guarda-roupa. Tá, a roupa é minha, eu posso pegar? Se eu pegar, vai ser bom para mim? Isso daí significa o equilíbrio e o desequilíbrio entre dar e receber. Porque se eu não tenho essa noção, eu começo a assumir responsabilidades e pesos que não me cabem. E aí sou eu a desequilibrar o sistema. Já veio desequilibrado e eu ajudo a desequilibrar mais um pouquinho. Porque eu tenho que dar muito amor, porque ele não recebeu na infância. Isso não é um problema teu. Talvez se não recebeu na infância, ele nem dê conta de receber muito amor. E ao contrário, em vez disso ser bom, vai ser ruim. Nós precisamos começar a avaliar o outro, olhar para o outro. Mas eu não consigo olhar para o outro enquanto eu não olhar para mim. Enquanto eu não estiver ocupando o meu lugar no presente, enquanto eu não estiver ocupando o meu lugar na família. Quantas vezes eu ouço uma pessoa me dizer, não, mas ele precisa de muito amor e eu vou dar. Tá, eu vou dar uma dica para todos os homens e mulheres que querem amar excessivamente. Tá? Quando uma pessoa ela tem uma isolação, ou seja, ela fica muito tempo sem comer e sem beber água. Se você der um copo d'água para ela, você mata essa pessoa. Por isso que em casos de isolação, o que você faz? Você pega um algodão com água e vai molhando o lábio da pessoa para ela conseguir criar estrutura para suportar receber água. Porque olha que interessante, o que ela mais precisa é água. Mas se você der água para ela, você mata ela, porque o corpo dela não, naquele momento não dá conta de receber água. O amor é a mesma coisa. E esse é o maior desequilíbrio que nós temos em todas as relações. É alguém querendo dar muito amor porque o outro não tem, ou porque o outro não sabe receber, ou porque o outro não aprendeu, ou porque o pai, a mãe, o tio, o avô, sei lá quem não deu, e eu vou suprir porque eu sou capaz. E aí a relação termina e o outro se afasta. E você se sente frustrado, frustrada, traído, enganado.
Na verdade não, o outro fugiu por uma questão de sobrevivência. Se ele tomasse aquele copo d'água que você estava oferecendo, ele morreria. Inconscientemente, apesar dele querer a água, uma parte dele diz não, nós vamos morrer, então é melhor sair daqui. Tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu passei por uma situação muito interessante, que hoje eu entendo que foi total desequilíbrio entre dar e receber. Eu passei um ano com um rapaz tentando se relacionar comigo e eu tinha outras coisas na cabeça, naquele momento não estava pronta, não queria. Um ano depois eu estava pronta. Tá? Eu me senti pronta para me relacionar com ele. E foi muito interessante, porque ele quis se relacionar comigo, porque ele me achava muito afetuosa. Tá? Nós conhecemos através de uns amigos. Ele me achava muito risonha, muito brincalhona. Eu abraçava muitos amigos. Ele achava aquilo o máximo. E aí nós começamos a namorar, tá? E ele começou a se incomodar muito, porque eu era afetiva, porque eu era brincalhona e porque eu abraçava muito. E óbvio, na época eu não tinha esse conhecimento, né? Eu fui conhecer constelação com 35 anos. E o ápice que fez ele terminar comigo foi um dia que ele fez uma viagem. Ele foi para o Nordeste fazer algumas reuniões, ele ia trabalhar a semana inteira lá. E ele me disse na semana anterior, vai ser uma semana muito difícil. Eu preferia não ir, porque realmente vai ser uma semana muito complicada, eu vou ter que lidar com coisas muito pesadas. E eu, toda cheia de amor, fui lá, tá? Comprei 3 caixinhas e coloquei dentro da caixinha uma coisa super, hiper, mega cara. Uma coisinha aqueles saquinhos desse tamanhozinho de goma de mascar, né? Aquelas gomas docinhas que vem com açuquinha. E eu coloquei dentro e coloquei um bilhetinho pra ele. Falei, olha, eu pedi pra ele, falei, ó, já que você vai ficar 5 dias, abre esse no primeiro, no segundo e no último. Tá? No primeiro, terceiro e último. Tá bom? Tá bom. E escrevi dentro da caixinha, olha, que o seu dia seja lindo. Eu estou aqui com você, mesmo estando longe. Olá, bem-vindo, bem-vinda. No segundo dia eu escrevi, olha, já se passaram mais de 50% do período que você está aí, eu espero que esteja tudo bem. E no terceiro eu coloquei uma coisa simples, gosto muito de você, que bom que você está voltando. Pra mim, isso daí eu faria por um amigo, eu faria, óbvio, que como ele era meu namorado, eu achei que isso era o mínimo, era um mimo. Não me custou cada caixinha nem R$5. A caixinha foi mais cara do que a goma, né? Tá bom. Quando esse rapaz volta, ele termina comigo. E eu falei pra ele, mas por que você tá terminando? Tá indo tudo tão bem. Nós não brigamos, a relação é ótima. Ele olhou pra mim e disse, eu estou terminando porque você está tão apaixonada por mim que eu não dou conta. E eu perguntei, como assim eu tô tão apaixonada? E falei, meu Deus, de onde ele tirou essa ideia? Eu sei o que é estar super apaixonada. Eu não estou super apaixonada. Falei pra ele, desculpa, mas você tá enganado. Eu não tô tão apaixonada assim por você. O que eu fiz que te deu essa sensação? Você se esforçou muito pra me mandar as balinhas. E eu fiquei chocada, porque pra mim aquilo era tão pouco. Anos depois, entendendo sobre constelação, eu entendi que o que para mim era muito pouco, para ele era excessivo. Para ele não era um copo d'água, era uma jarra de água, tá? Ou seja, essa mulher vai me matar de amor, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, então eu vou terminar, porque senão a minha vida tá em risco. E na época eu fiquei muito chateada. Falei, cara, mas eu não fiz nada. Foram só 3 balinhas que não custou R$15. Caramba! Cara esquisito? Não era. Ele estava me ensinando o desequilíbrio entre dar e receber. Então, o que nós fazemos para ficar no sistema? Ou nós damos pouco, porque nós não temos o que dar, ou nós escolhemos pessoas que não podem receber e que nós mesmo assim tentamos forçar elas a receberem. E óbvio que essa relação só vai chegar num lugar, no fim, porque o outro não dá conta.
Assim como quando nós nos relacionamos com alguém que não sabe dar amor, nós estamos habituados a receber amor, é como se nós estivéssemos passando, assim, eu estou numa casa que tem um monte de comida e eu não posso comer. Por que eu não posso comer? Eu vou embora, eu não vou passar fome. Agora, para quem está habituado a passar fome é normal. Ter comida é anormal. Pode parecer uma loucura o que eu estou dizendo, mas exatamente é isso que representa o desequilíbrio entre dar e receber. E é querendo aprofundar mais isso, fazer com que as pessoas entendam isso e comecem a usar a constelação no seu cotidiano, não só quando vem fazer a constelação, mas na sua vida, sabe? É que, eu já falei no início, para quem chegou depois, tá? A partir de junho agora, vocês vão receber um convite, então não se assuste, depois de 17 anos, rejeitando, porque eu sempre falei não tô pronta, não quero, não é hora. Eu tomei a decisão de fazer a minha primeira turma de formação em constelação, para trabalhar exatamente isso que nós estamos conversando aqui, mas de forma muito mais profunda, de forma que quem queira trabalhar com constelação usando o método que eu uso, tenha essa possibilidade, porque eu nunca, nesses 17 anos, eu fui burilando esse método e nunca ensinei, a não ser quem passou por treinamento comigo como minha assistente, ou pessoas que querem realmente aprofundar esse trabalho para si, para a própria vida, tá? Olha aqui, a guria aqui disse, isso é um jogo desigual, muito amor com pouco de amor. Na verdade, oi Angélica, bem-vinda, na verdade não é um jogo desigual. Eu preciso entender por que eu escolho uma pessoa nessa relação. Óbvio que depois trabalhando em constelação eu entendi que havia um desequilíbrio entre dar e receber no meu sistema. Então, ou eu buscava pessoas muito carentes, ou pessoas que não suportavam amor. Tá? Hoje, para mim, é muito claro, eu não preciso, eu vou fazer uma brincadeira, olá, bem-vindo, eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque todos nós somos adultos, eu assim o creio, né? Eu não preciso, no primeiro mês, ou nos primeiros 6 meses, fazer o Kama Sutra. Eu posso fazer o papai e mamãe, tá tudo bem, porque nós estamos nos conhecendo. Eu não preciso provar que eu sou merecedora de amor. Quando o meu sistema está equilibrado, eu não preciso dar a mais. Eu consigo enxergar o outro. Por quê? Porque eu estou me enxergando. Então, eu sou uma pessoa com uma capacidade de amar muito grande. Eu fui muito amada. Eu tive tias, tios, avós incríveis. Tá? Eu tive uma mãe que me amamentou até os 6 anos de idade, gente. Tá? Eu tive um pai que me protegeu até o momento que ele partiu. Isso não significa que a relação era a 8ª maravilha, tá? Não crio fantasia. Mas eu recebi amor. Eu sei dar amor. Mas eu não conseguia enxergar o outro e entender que o outro não conseguia receber amor. Então não é um jogo desigual, é um jogo repetitivo que eu estou fazendo porque é o que eu sei fazer. Então, para mim, o modelo de casamento era alguém tinha que amar mais e alguém tinha que amar menos. E quem amava mais tinha que correr atrás de quem amava menos para dar mais amor. Hoje eu entendo que eu não preciso procurar alguém que não consiga receber amor. Eu posso me relacionar com alguém como eu, que recebe amor. E se ele não conseguir receber amor, eu não preciso dar todo o meu amor para ele. Eu posso dar aos poucos. Então, você não pode tomar o copo inteiro d'água? Eu realmente gosto de você, eu vou te dar contra-gotas. Qual é o problema? Por que eu preciso desestabilizar o outro para continuar repetindo a minha história? É disso que eu estou falando. Quando eu estou ocupando o meu lugar no presente, ocupando o meu lugar na família, tendo claro que tá tudo bem ser do jeito que eu sou, que tá tudo bem se eu sei ou não dar ou receber amor. Se eu sei os meus limites, eu não desequilibro o relacionamento, tá? Eu posso equilibrar vivendo de uma forma saudável para mim e para o outro. E olha que incrível, quando isso ocorre, tá? Nós conseguimos nos relacionar com pessoas muito mais parecidas conosco.
Há pouco tempo atrás eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito interessante. Nós estávamos conversando e eu disse assim para essa pessoa: apesar de eu ainda não estar casada ou não ter me casado, eu sou uma pessoa que eu acredito profundamente no casamento e no equilíbrio do amor. E ela me disse: é exatamente por isso que você está solteira ainda, porque você tem isso tão claro que você não aceita um desequilíbrio. E eu fiquei pensando e falei, cara, talvez ela tenha razão. Talvez realmente ela tenha razão. Por quê? Porque eu não posso envolver o outro num relacionamento se eu não estou inteira. Se eu não estou me percebendo, sabendo as minhas necessidades. E como eu consigo olhar para mim? Quando eu deixo de olhar para o meu sistema de origem. Quando eu deixo de tentar ocupar lugares que não me cabem na minha família. Quando eu deixo o sistema fluir. Quando eu tendo ferramentas, eu reorganizo o sistema. Olha que interessante. Agora, enquanto eu estou olhando para trás, como é que eu vou olhar para onde eu estou ou para frente? Olha aqui, olha, a guria está dizendo o seguinte: mas é frustrante ter alguém que não dá o recíproco esse amor. Sim, é frustrante, mas aí vai da tua escolha. Se você está escolhendo uma pessoa que não tem capacidade de receber amor, você precisa se perguntar por que você está vivenciando isso. O que no teu sistema te leva a essa situação? O que no teu sistema faz com que você queira ter que dar mais e receber menos? Porque, olha bem, é muito importante esse conceito que eu vou dizer agora. Nós somos seres vibracionais. A física quântica cada vez mais comprova isso. E nossa frequência para atrair um parceiro, uma parceira, é a nossa frequência emocional. Então, ninguém atrai ninguém por engano. Quando eu atraí essa pessoa, eu estava vivendo uma frequência que eu trazia inconsciente do meu sistema. A partir do momento que eu trabalhei isso em mim, eu entendi isso, eu parei de atrair pessoas desse estilo, tá? Que não sabiam receber amor. Então, em vez de olhar para o outro, nós temos que olhar para nós. Tá? Esse dia eu fiz uma brincadeira com a minha secretária, porque eu tive uma questão com uma empresa que eu fiz um trabalho, e a empresa não queria, eu fiz o meu trabalho, a empresa começou a criar dificuldades para me pagar. E eu virei para minha secretária e disse: eu ainda não entendi por que eu entrei nessa frequência com essa empresa. Eu preciso olhar o meu sistema e ver onde eu enrosquei, porque eu devo ter enroscado em algum lugar, porque se eu não tivesse enroscado, isso não estaria acontecendo. Mas que bom que isso ocorreu, porque significa que eu preciso olhar para isso agora, antes que eu faça um projeto maior e eu não receba. E eu fiquei muito introspectiva. Já faz uns 2 meses que eu estou bem introspectiva, pensando sobre isso e buscando onde foi o gancho. Tá? Ah, você já encontrou? Mais ou menos. Já recebi da empresa. Então, eu já resolvi. Mas não foi 100% consciente. Então, eu tenho me feito essa pergunta toda manhã. Onde você está se enroscando? Qual é a beira do rio que você se enroscou aí do teu sistema, que você está trazendo um padrão que não cabe mais à minha vida, porque isso não me pertence. Eu não tenho esse problema. Por que eu estou atraindo isso de novo? Aí talvez você vai me dizer: ah, mas nós estamos vivendo uma crise mundial. Muita gente está sem trabalho, muita gente está sem dinheiro. Tá. E por que eu tenho que ficar nessa frequência? Por que eu não posso ficar na frequência das pessoas que estão ganhando dinheiro, das pessoas que estão recebendo, das pessoas que estão sendo prósperas? Por que eu tenho que aceitar essa realidade? Por que eu estou me acomodando nessa frequência? Ficando nessa relação de desequilíbrio? Então, quando eu falo muito nisso, né, e quem trabalha comigo sabe, quem faz terapia, quem faz processo de coaching, quem faz constelação, sabe muito que eu falo muito isso. Olá, Patrícia, bem-vinda. Nós precisamos olhar para as situações e parar de jogar a responsabilidade para o outro e trazer a responsabilidade para mim. Eu atraí aquilo. Por que eu estou atraindo aquilo?
Por que eu estou me empobrecendo? Por que eu estou aceitando migalhas de amor? Por que eu estou aceitando um ambiente nocivo? Por que eu estou aceitando relações destrutivas ou agressivas? Por que eu estou aceitando menos do que eu sou capaz de dar? O que eu quero provar para mim? O que eu estou tentando provar para o meu sistema? Por que eu quero repetir o script que não me cabe? Porque no meu grau de consciência isso não cabe mais. Agora, o grau de consciência está relacionado à autorresponsabilidade. Quando eu olho para mim, quando eu pego o espelhinho, coloco na minha frente e falo, Regina, tá, você tá aí. O que você tá fazendo para atrair essa situação para nós? O que tá rolando aí? O que tá pegando? Eu tiro o impacto, o poder do outro sobre mim. Tá? Isso é frequência. Nós só aumentamos nossa frequência com a autorresponsabilidade e o autoconhecimento. Então, enquanto eu não assumir isso, por mais que eu faça terapia, por mais que eu faça constelação e tudo, existe uma parte aqui que é minha responsabilidade. É a minha responsabilidade de me aprisionar ao sistema. É a minha responsabilidade de que para não libertar os meus antepassados eu não me liberto. É a minha responsabilidade de assumir as minhas escolhas. E não tem uma escolha certa ou errada. São todos aprendizados. A partir do momento que eu entre nisso, eu posso fazer outras escolhas. Entendeu? Eu posso escolher ir para o Nordeste ou ir viajar para a Europa. Às vezes o valor é o mesmo. Só depende como eu olho ou das minhas crenças. Se eu tenho uma crença que fala que eu não posso ir além do que os meus antepassados foram, eu nunca vou sair do Brasil. Não vou sair nem de São Paulo. Tá? É simples. Então, é muito interessante quando nós falamos que o sistema nos limita, mas nós também limitamos o sistema. Porque muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade que nos cabe. Você quer me deixar muito incomodada? É as pessoas ficarem falando, por exemplo, quando falam mal do Brasil. O Brasil tem um sistema onde todo mundo quer cuidar de todo mundo. Tá? Vá viver nos Estados Unidos, você não vai ter férias 13º, você não vai ter assistência médica, você não tem SUS, você não tem nada, mas lá é um país maravilhoso, todo mundo tem que ser super, hiper, mega responsável. Aqui, todo mundo quer que todo mundo cuide, o patrão tem que cuidar, o patrão tem que dar isso, o governo tem que dar isso. Gente, nós precisamos aumentar nossa autorresponsabilidade. Só que isso também se reflete aonde? Nas relações. Nas escolhas, no destino que nós trilhamos. Então, o sistema nos limita, sim, mas nós também limitamos o sistema quando nós não assumimos a nossa autorresponsabilidade. Seria muito simples eu chegar aqui, falar o nome da empresa, xingar a empresa, falar mal, acabar com a empresa. Só que o problema não é a empresa podia ser uma pessoa. Tá? Eu preciso entender o que aqui dentro desse ser está criando um gancho que está agarrando isso. E por que está fazendo isso se eu não preciso mais disso? Tá? Normalmente, quando acontece isso, são momentos que, se nós paramos e nós conseguimos fazer essa autorreflexão, nós conseguimos olhar para dentro de nós e assumirmos essa limitação nossa, nós damos um salto quântico. Tá? Agora, não vem, é como você tomar água com limão. Aí é uma delícia. Não, eu não acho uma delícia. Uma Coca-Cola é muito mais gostosa, mas a Coca-Cola me faz muito mais mal do que a água com limão, que me ajuda até a fazer o colágeno fazer mais efeito nesse corpo. Então, nem sempre esse processo é gostoso. Nem sempre esse processo é delicioso ou bom. Tá? Mas o que eu queria deixar para vocês, tá? Nós estamos fazendo uma live por mês só. E qual é o meu propósito nessa live? É exatamente conseguir contribuir um pouco, sabe? Talvez o que eu esteja falando, você vai dizer, hoje ela só falou, não teve nada a ver. Ou talvez você se permita ouvir e dizer, tá, ela falou um monte de coisa aqui, tá? Mas vamos entender o que ela falou, vamos avaliar um pouquinho, vamos ver se dá para olhar por esse olhar. E se não servir, depois eu jogo. Mas tem a possibilidade. Quem sabe isso não te ajuda a dar um salto quântico.
tá? Bom, eu quero agradecer a todos que passaram esse período aqui comigo. É muito agradável estar com vocês. Espero ter ajudado um pouco, de verdade, do fundo do meu coração. Tá? Espero que essa live ela possibilite você abrir um pouco mais o seu horizonte. Tá? Como eu disse, vocês vão receber um convite agora em maio ainda para a primeira formação que eu estou lançando. Vão ser no máximo 20 pessoas, tá? Porque eu quero fazer um trabalho muito focado. Quem for fazer essa formação tem que sair entendendo o que é constelação, mas tem que sair super, hiper, mega constelado. Principalmente na parte financeira e afetiva, porque senão nós não conseguimos fazer o outro dar um salto quântico. Tá? Isso é muito importante. Então, assim, muitíssimo obrigada. Quem tiver alguma dúvida depois, deixa aí, eu respondo. Eu espero vocês no próximo mês. E se alguém precisar de alguma coisa, estou aqui. O Eduardo mandou um monte de palminhas. A Darlene está entrando agora. Tá, Darlene, estamos terminando. Deixo com vocês um beijo. Tá, um abraço e muita, muita luz para vocês conseguirem finalmente abrir um pouco mais o sistema de vocês e conseguirem equilibrar esse sistema, tá? Como? Vivendo no aqui e agora, ocupando o seu próprio lugar e vivendo relações equilibradas. O Eduardo está dizendo gratidão, eu que agradeço. Vejo vocês no mês que vem.